Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Bom estarmos mais uma vez aqui, né, para adorar, cultuar o nosso Deus, né, porque foi para isso que Ele nos criou, foi para isso que Ele nos salvou. Vamos dar início ao nosso culto, orando, né, orando ao nosso Deus, clamando pela misericórdia dEle. Vamos curvar nossas fontes e vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, queremos nesse momento te agradecer, te bendizer e te louvar, Senhor amado, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça que tem nos assistido, Senhor amado. Te agradecer, meu Pai, por mais um dia de vida, tu tens nos concedido debaixo da tua proteção e do teu cuidado, Senhor amado. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse amor tão grande, meu Pai. Amor esse, meu Pai, que tem enviado o teu único Filho ao mundo para morrer no nosso lugar. Morrer no lugar de pecadores, meu Pai. Por isso nós estamos aqui, para te render graças, te cultuar e adorar o teu santo nome, Senhor amado. Te faz presente, meu Pai, no nosso meio, que tudo seja feito que seja para a honra e glória do teu santo nome. É assim que nós te oramos e agradecidos no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 18. Vamos ler apenas 3 versículos, 3 últimos versículos do capítulo 18, 30, 31 e 32. Abram suas Bíblias para acompanhar esse texto. E diz assim a palavra do nosso Deus: portanto eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus: convertei-me e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as nossas transgressões, com que transgrediste, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois porque morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. O versículo 32, ele enfatiza muito bem: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. O nosso Deus, ele não tem prazer na morte de nenhum, de ninguém, né? Mas ele quer de nossas vidas, ele quer coração quebrantado, que a gente se converta e que a gente entenda que Ele é Deus, Ele é soberano. Por isso, nesse momento, meus irmãos, vamos colocar nossas vidas na mão do Senhor, pedindo perdão, né, por tudo que a gente tem feito, tem desagradado o coração dEle, e a gente tem pecado contra o nosso Deus, e não é pouco, não é muito. E nesse momento, para fazer essa oração de confissão, eu queria convidar nosso irmão e diácono Léo para fazer uma oração de confissão, colocando as nossas vidas na mão do Senhor, pedindo perdão, porque a palavra do Senhor diz assim: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. É o que nós vamos fazer agora. Confessar ao nosso Deus todo o mal que a gente tem feito contra Ele. Quero convidar nosso irmão Léo. Oremos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, por termos a oportunidade de nos dirigirmos a Ti, Pai, para pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que somos falhos, somos fracos, somos pecadores, Senhor. Mas pela Tua misericórdia, pela Tua graça, é que alcançamos o perdão diante de Ti. Como a Tua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, as nossas transgressões, o Senhor é fiel e justo. Ó Pai, queremos nesse momento, Senhor, apresentar todas as nossas falhas, Senhor, as quais são inumerosas, Senhor, mas a Tua misericórdia e o Teu perdão são eternos, Senhor. Queremos aqui, Senhor, confessar todos aqueles pecados que temos, Senhor, diariamente cometido contra Ti, Senhor. Por diversas vezes temos, Senhor, desagradado a Ti, Senhor. Temos falhado, Senhor, seja com pensamentos, Senhor, seja com ações, Pai. Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, Senhor, o desejo de poder fazer a Tua vontade, Senhor. Sabemos que sozinho não conseguimos, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo auxílio do Teu Espírito Santo, é que conseguimos fazer algo de bom. Então, apresentado diante de Ti todos os nossos pecados, Senhor, pedimos perdão a Ti, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Confessados nossos pecados, vamos louvar ao nosso Deus. Com o hino de números 68, eu queria convidar a nossa irmã Andira que nos auxiliasse aqui, por favor. Hino de número 68 do nosso hilário. Dependência de Deus tem como título, né? Eu creio, Senhor, na divina promessa. Isso é a promessa dele para nossas vidas. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Vamos ainda abrir nossas Bíblias no Salmo 33. Salmo de número 33. Louvor ao Criador e Preservador. Diz assim a palavra do nosso Deus: exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpas, louvai com cântico, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temo-nos todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha nos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livre o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhe a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhe a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio é escudo, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós
Senhor, a sua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. O versículo 12 diz o seguinte: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Louvado seja Deus, né? Que é feliz a nação e aquele povo que ele escolheu. Glória a Deus que ele nos escolheu, né? Por isso nós estamos aqui hoje, para adorá-lo, para louvá-lo e engrandecer o seu santo nome. Vamos fazer mais uma oração de adoração a esse Deus que nos regenerou, esse Deus que nos criou, esse Deus que nos sustenta até hoje. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui hoje, meu Pai, para te adorar, Senhor amado, para te louvar, para te bendizer, meu Pai amado, porque assim tu quiseste, meu Pai, que a gente fôssemos salvos pela tua misericórdia e graça, para que juntos, meu Pai, em adoração e louvor, nós te rendemos graça, meu Pai amado. Que faz presente, meu Pai, em nosso meio, recebe todo louvor, toda nossa adoração, que saia dos nossos lábios como ato de sacrifício a ti, meu Pai amado, como um aroma suave e chegue ao teu trono de graça. Obrigado, meu Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós assim oramos e agradecemos. Amém. Eu queria, nesse momento, convidar o grupo de louvor para nós adorarmos ao nosso Deus com alguns hinos espirituais. Que a graça e a paz do nosso Deus, o Espírito Santo do Senhor, Ele possa habitar em nossas vidas, em nossos corações. E nós vamos estar nesse momento, né, invocando a presença do Espírito Santo de Deus, podendo contemplar a glória e a majestade do nosso Deus. Amém? Feridos de alma são curados.
grandes são as obras do Senhor. Amém. As tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Os virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Esse cântico que nós vamos cantar agora, ele diz que Deus, ele continua sendo bom, né? E Deus, ele é Deus, e ele continua sendo bom nas nossas vidas, apesar de tudo que nós temos enfrentado nesses tempos difíceis. Vamos adorá-lo com essa canção. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu
vai sem duvidar, vai sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, 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 Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém. Glória a Deus, né? Que Deus receba todo esse louvor. Na semana passada, o pregador foi pastor Robson. Hoje, nosso pregador que vai trazer a mensagem da parte do Senhor é o pastor Renan. Eu queria convidá-lo. E o nosso pastor Ricardo, ele está ainda em observação, que ele viajou ao Recife e ele não quer se expor ainda, né? Mas louvado seja Deus pela vida do nosso irmão Renan, que vai trazer a mensagem da parte do Senhor. Eu queria convidá-lo. Não pode tocar na mão, mas fazer o quê? Tá todo mundo com álcool em gel aqui. E aí, gente, tudo bem? Que Deus os abençoe em tudo. É muito bom estar aqui. Sempre que eu venho aqui eu sou desafiado por Washington, esse velho enxuto. Eu acho que eu já estou mais velho do que ele. Deus abençoe, Washington. Romanos capítulo 12. Eu venho fazendo uma série de romanos lá na nossa comunidade e a gente viu o que é o Evangelho, perpassou o significado do Evangelho nessa nova vida e na dimensão que nós recebemos em Cristo Jesus. Isso vai aparecer lá no capítulo 5, capítulo 6 de Romanos. E depois eu vim logo para o capítulo 12, tendo em vista que é a parte mais aplicativa dessa carta. Se fosse para compartilhar o livro de Romanos, a gente levaria um ano inteiro compartilhando as dimensões do que significa viver esse Evangelho de Jesus em nossas vidas. E é incrível, porque o Evangelho ele pode ser reduzido a apenas dimensões, digamos assim, pessoais de nossa vida. Tem gente que coloca o Evangelho apenas no sentido da santificação, ou no sentido daquilo que a gente aprende na teologia ou na escola dominical de Ordo Salutis. O Evangelho é a regeneração. O Evangelho é o processo de santificação. O Evangelho é o processo onde Deus ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas o Evangelho é mais do que isso. Envolve essas coisas, nos abraça, mas é mais do que isso, é muito mais abrangente. E a gente tem que ter essa dimensão do Evangelho a fim de que a gente possa viver de alguma maneira essa realidade viva em nossas vidas. Também a gente pode reduzir o Evangelho a apenas aspectos doutrinários. A gente pode resumir o Evangelho a apenas aspectos, digamos assim, de perguntas e respostas, a um aspecto puramente racional. Apenas o aprendizado que a gente recebe por meio do catecismo, ou por meio da confissão de fé, ou por meio da tradição que a gente recebeu. Mas o Evangelho é muito mais do que isso.
O Evangelho não é apenas o ensino doutrinário que a gente recebeu, que é bom, mas o Evangelho toca a dimensão do nosso ser de maneira completa. Não significa, por exemplo, eu acho que você tem essa percepção de que ser cristão é saber que Jesus ressuscitou dos mortos. Isso não é ser cristão. Ser cristão não é saber que a Bíblia é a palavra de Deus. É forte isso, né? Mas é verdade, tá? Ser cristão não é saber que o Espírito Santo mora em nós. Porque saber e por saber, muita gente sabe. Por exemplo, se você conhece o Luiz Felipe Pondé, ele tem um livro sobre os 10 mandamentos, a ética dos 10 mandamentos. Ele também tem umas aulas sobre a dinâmica do pecado. Ele conhece a Bíblia cristã e os ensinamentos cristãos. É muito mais do que o saber ser cristão. Ele é ateu, ele não acredita em Deus. Ser cristão e esse evangelho implica tocar na nossa existência como um todo. Por isso que quando a gente fala sobre fé, a fé ela tem algumas partes, né? No latim, fiducia, que é conhecimento, é esse conhecimento que a gente tem. Fiducia é confiança. Notitia, que é conhecimento. Assensus, que é assentimento, toca as nossas emoções. A gente fala assim, faz sentido o evangelho. Fiducia é confiança. A gente sim passa por uma transformação das nossas ideologias, mas não apenas isso, isso faz sentido, toca as nossas emoções, por isso que nas Escrituras não é desprezada a humanidade do homem, as emoções que a gente tem, e é uma palavra que a gente confia, nos dá confiança. Mas falta outro aspecto, que é praxis, no grego, né? Prática. Isso é aquilo que nós chamamos de fé, o que é fé. E o evangelho, que também tem relação com aquilo que nós nos apegamos e aprendemos, vai necessariamente abranger tudo isso que a gente compartilhou e ainda mais, porque vai tocar em toda a realidade humana. Vai invadir cada aspecto da realidade, transforma cada esfera da vida. E o Evangelho nos dá uma esperança de que todas as coisas definitivamente um dia serão transformadas, o mundo será mudado. A gente tem essa viva e real esperança que o Deus Criador, Ele não desiste da sua criação, pelo contrário, vem restaurar todas as coisas, e é isso que é pregado desde o Antigo Testamento, perpassando toda a história da humanidade, vindo na pessoa de Cristo Jesus. E é isso que Paulo vai falar em todo o livro de Romanos, a abrangência desse evangelho que toca todas as coisas. Afinal de contas, já dizia Abraham Kuyper, um teólogo acadêmico holandês, fundador da Universidade de Amsterdã, que não há nenhum centímetro sequer o qual Cristo não diga, isto me pertence, tudo é meu. Se tudo é dele, tudo será transformado. Isso é o que é o Evangelho, isso é o que o Evangelho faz. Então o Evangelho não pode ser reduzido às nossas tradições, o Evangelho não pode ser reduzido apenas a aspectos intelectuais, é isso que eu estou querendo falar desde o começo. O Evangelho não pode ser reduzido apenas a palavras que nós aprendemos, decoramos e anotamos no papel, mas o Evangelho tem que, de alguma maneira, nos tocar de forma abrangente, nos transformar de verdade. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse homem é incrível, né, Paulo? Paulo, ele, estando preso, bem diferente de mim, porque eu passei 40 dias preso, fiquei louco. E olha que era dentro de um apartamento, olha que tinha Netflix, tinha um PlayStation. Falei, cara, eu não aguento, vou para São Bento. Aí vim para São Bento, porque aqui é bom. Aqui dá para sair mais do que lá. Aqui a casa é maior, dá para as crianças brincarem e se divertirem. Aluguei uma cama elástica, coloquei lá no quintal. Então, tá bem melhor. Eu passei 40 dias trancado num apartamento de 70 metros quadrados, fiquei louco. Paulo estava preso por meses. Ele dizia, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Tudo posso enfrentar porque Cristo me fortalece, tanto ser honrado como também ser humilhado. Em todas as circunstâncias eu tenho experiência. Paulo tem coração. Ele entendia profundamente o Evangelho, ele sabia o que o Evangelho fez na vida dele, o Evangelho transformou a vida de Paulo. E ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Não são palavras vazias. Esse termo rogo-vos é um chamado para a batalha. É um chamado diante de um exército que está enfileirado, pronto para ir à guerra. É como se ele estivesse dizendo, se tem uma última palavra que eu deva dizer para vocês, é que vocês, olhando para as misericórdias de Deus, apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente vai para essa segunda parte do verso, mas não tem como não olhar para aquilo que o apóstolo Paulo chama de misericórdia de Deus, do amor de Deus. Se você, de fato, um dia experimentou dessa nova realidade em Cristo Jesus, não tem como você não ser uma manifestação real, viva, do que significa adorar a Deus. E o que é essa misericórdia? É Deus nada mais dizendo para mim e para você que Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ele nos amou quando a gente era inimigo de Deus. Essa misericórdia, esse Deus que sentiu a sua dor e o seu sofrimento. Esse Deus que olha para você, que conhece você pelo nome. Esse Deus que é infinitamente santo. E diante de sua infinitude, santidade, diante de sua infinita grandeza, Ele olha para mim e para você com um olhar de misericórdia. Misericórdia é algo que vem do coração. Ele sente sua dor. Ele vem ao seu encontro. Como Paulo na estrada de Damasco. Jesus aparecendo para ele. Isso é impressionante, irmãos. Porque a Deus se importaria conosco. Ele que é pleno, Ele que não precisa de nada, Ele que não precisa de ninguém. Ele que, nesse exato momento, exaspera a bondade, amor, alegria, plenitude. Ele que não tem crise de ego, Ele não tem crise de baixa autoestima. Deus não precisa realmente de nada que nós possamos produzir com as nossas próprias mãos. Deus não precisa da humanidade. Deus não precisa de mim, de você. Mas Ele tem misericórdia, Ele tem amor. A essência dEle é esse amor. Isso me faz lembrar um amigo que sumiu lá em São Paulo e estava 3 dias sumido. Essa história é boa.
Eu estava orando por ele, um músico sensacional, tocou com Gilberto Gil, tocou com o Seu Jorge, um monte de gente. E eu fui numa reunião, numa empresa que eu fazia lá com os funcionários. Acabou aquela reunião, falei, pessoal, ora por mim que eu quero encontrar o Serginho. Falei o nome dele. Bem, aí eu saí para procurar, né, o Serginho. Eu acho que ele não vai ver esse vídeo, não. Estava sumido, cara. Sumido, ninguém sabia onde ele estava. Daí, o Espírito Santo saiu me guiando. Mandando eu ir por rua. Até que eu cheguei lá na rua que ele estava. Falei, cara, eu não vou entrar aqui não, cara. É muito perigoso. Porque eu tinha descido do carro já e eu estava procurando num local que para mim fazia muito sentido, que era um parque. Falei, eu acho que Deus está me guiando mesmo. Aí o Espírito Santo falou, entra na rua direita. Falei, se for para entrar eu vou de carro. Peguei o carro. Quando eu entrei na rua, Serginho estava lá, cara. Estava lá. Depressivo. Deus, o grande Deus, Criador dos céus e da terra, é um Deus de misericórdia. É um Deus que nos alcança. Se Deus de fato nos alcançou em Cristo Jesus, a gente tem que viver de uma maneira diferente. A nossa expressão de louvor e adoração é muito mais do que simplesmente nos reunirmos dominicalmente para cantar e ouvir a palavra. Nós nos tornamos esse sacrifício vivo. O termo sacrifício vivo é um termo instrumental, teológico, que Paulo usa do Antigo Testamento, para mostrar que nós somos, de fato, a real manifestação do que significa um povo que adora a Deus. Então é muito mais e é muito mais abrangente do que os nossos ritos religiosos semanais. Mas é quando a gente sai daqui e vai para o mundo e vai viver a vida cristã. Nós somos essa manifestação de adoração ao Senhor. E eu acho que é isso que Deus está fazendo nesse tempo de pandemia. Ele está querendo mostrar que, de alguma maneira, a vida cristã é dentro de nossas casas. Eu lembro que eu contei essa história lá na África, e as mulheres que estavam lá ficaram assim, é isso mesmo, prega, pastor. Ficaram bem exaltadas. Eu vou contar a história, né? Diz que certa vez um pastor, a esposa do pastor chegou com um monte de mala e colchão dentro da igreja e tal. O zelador olhou aquilo, falou, senhora, o que é que está acontecendo? Por que a senhora está trazendo esses negócios aqui? Ela disse, é porque meu marido aqui é um homem de Deus. Mas é mais fácil a gente ser homens de Deus na frente das pessoas. Afinal de contas, a gente quer a glória humana, a gente não quer a glória de Deus. E a glória de Deus não está naquilo que a gente apresenta na frente das pessoas, está no secreto. É dentro de nossas casas. Ali a gente tem que ser expressão de adoração ao Senhor, manifestação do que significa ser cristão. É quando a gente sai aqui de dentro, Deus sabe o que faz. Deus não fechou as portas das igrejas, Deus está transformando a vida de muitos cristãos e vai fechar muita igreja em nome de Jesus. Porque não manifesta o que é a verdade do Evangelho e não manifesta a realidade da transformação que acontece quando nós vivemos esse amor de Deus em nossas vidas. Então é dentro de casa. E aí quando a gente se reúne como corpo, o que vai sair é o que nós somos nas nossas casas, verdadeiramente. A nossa verdadeira face.
Porque, afinal de contas, Deus não está preocupado com reputação. Ele está preocupado com integridade. Integridade é aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo a gente. Isso é integridade. E aí, necessariamente, as pessoas elas vão ver em nós o que significa adorar a Deus. Porque a adoração, de maneira bíblica e bem mais abrangente, é nada mais do que nós sermos aquilo que Deus nos programou para ser. É nós sermos essa manifestação da imagem de Deus em nós. É a gente mostrar Deus para o mundo. Quer saber quem é Deus? Olha para a gente. Isso é adorar a Deus. O verso 2 diz: e não vos conformeis com este século. Não tomem a forma deste século. Essa é uma palavra que toca todas as gerações. Por quê? Porque a igreja vive um novo estilo de vida, porém ela vive nesse mundo. E nesse mundo existe uma série de forças que se levantam contra o estilo de vida que o cristão vive. Então a gente vive esse sofrimento dentro desse mundo, lutando contra todo tipo de idolatria que se levanta nesse mundo contra a vida cristã. Afinal de contas, nós nos tornamos os ídolos que nós adoramos. Então, quando Paulo ele fala isso, ele sabe muito bem o que está falando. Por quê? Porque o cristão vai para o mundo e vai se deparar com um mundo totalmente diferente daquilo que a Bíblia apresenta. E essa realidade que nos confronta, de alguma maneira, deseja nos moldar. E ele diz: não vos conformeis, não tomem a forma desse mundo que tenta moldar você. E é uma decisão, é uma escolha. O que tem moldado a sua vida? O que é que permeia os seus pensamentos? De onde vêm as informações que de alguma maneira formam você? Onde você tem colocado a sua confiança? E dentre algumas coisas que eu imagino que formam as pessoas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é o tecnicismo, o apego à tecnologia. Tecnologia que deve ser uma bênção para nós, se tornou uma prisão. Afinal de contas, parece que o celular se tornou uma extensão do nosso corpo. E se você, de alguma maneira, sente-se constrangido por isso, eu também me sinto. Por quê? Porque eu tenho uma luta diária para não deixar esse negócio me dominar. Então a gente vive uma luta contra essa tecnologia que o tempo todo emite informações e nos prende e foge à nossa mente, tira o nosso tempo, não permite que você se aprofunde mais nas Escrituras. Afinal de contas, é tanta informação que vem, não permite que você tenha uma vida de oração mais plena, no sentido de tantas coisas que aparecem, tantos desvaneios que vêm e tiram a sua concentração quando você quer buscar Deus em oração, por exemplo. A gente vive a formatação tecnológica das nossas vidas porque certa vez nós pensamos que isso seria a solução, mas não é. A solução não é essa. A tecnologia sim nos dá tantas e tantas coisas, mas não é aquilo o qual nós colocamos a nossa confiança final. Não é aquilo que nos motiva na nossa existência diária. A gente vive um problema psicológico chamado FOMO, que está pegando essas pessoas que são viciadas em tecnologia, viciadas em informações. Elas têm sérios problemas, e são problemas tipo assim, de não conseguir de ter crises por causa da abstinência da tecnologia.
Isso é um problema. Eu acho que uma segunda força que tenta, de alguma maneira, nos moldar é o politicismo, ou a fé na política. Geralmente eu tenho dito que eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou cristão. Hoje eu fiz uma crítica ao comunismo, né, porque eu queria falar da Revolução Cristã a partir do versículo 9 desse texto, que eu não vou falar aqui para vocês. Como também eu já emiti críticas ao governo Bolsonaro. Tem gente que só vê notícia política hoje. Não lê a Bíblia, não lê livro, não procura os irmãos, mas, cara, está o tempo todo acessando o blog, acessando Instagram, Facebook, só quer saber disso. Eu não estou falando dos políticos profissionais, né, como o nosso irmão. Eu estou falando a gente que põe a nossa fé na política de maneira última. Nossa esperança está na política, não está em Jesus. A gente se usa do nome de Jesus para fazer política, mas eu estou falando o que esse século está fazendo. Mas não põe a fé em Jesus de verdade. Nós somos cristãos. E como cristãos, obviamente, a gente se envolve com o mundo sendo cidadãos. Ou da direita ou da esquerda. Você pode abraçar qualquer uma das dimensões políticas que estão aí. Porém, com coração crítico. Sabendo que acima da política está aquele que é a nossa real referência. O Deus vivo. Sabe como você sabe que a política tem moldado seu coração? Quando você briga com seu irmão que é de esquerda. Ou quando você fala mal do seu irmão que é de direita. Quando uma eleição divide uma igreja. Política já moldou tudo aí. Está comandando. Isso é terrível. Nós somos cidadãos do reino. Como cidadãos do reino, a gente abençoa o mundo e, preste atenção, a gente se envolve politicamente. A gente precisa de cristãos na política fazendo diferença. Precisa. E deve se envolver politicamente também. Mas o nosso coração não está nisso. Os profissionais políticos devem estar antenados o tempo inteiro. Você, cristão, tem que orar ao Senhor, tem que buscar em Deus a solução, tem que pedir para Deus abençoar as lideranças. Mas não se deixar moldar por tais aspectos, espectros, essa é a palavra, da realidade política, de forma que rouba do seu coração o que significa viver essa fé cristã. Abra os olhos. Não vos deixeis conformar por este século. A nossa fé, sim, é que traz a verdadeira esperança de transformação para o mundo e aponta para uma realidade eterna, não para essa realidade imediata. A gente também vive aquela tendência em colocarmos a nossa fé na ciência, ou cientificismo. E nos esquecemos que essa mesma ciência, ela é, de alguma maneira, moldada por princípios ideológicos, por princípios políticos, por princípios econômicos, e que tentam, de alguma maneira, gerir a vida humana, colocando-se como centro, quando, na verdade, ela é parte. O cristão se envolve cientificamente. Existe, por exemplo, alguns cristãos que criaram uma comunidade de cientistas cristãos. A gente é um povo, aliás, que deu ao mundo, quando a gente estuda a história da igreja, a ciência moderna. A ciência moderna surge porque os cristãos, e dentro da cultura cristã, existe uma percepção de que nós devemos fazer análise da realidade. A percepção de que a gente pode sim estudar os fenômenos naturais, diferentemente, por exemplo, da perspectiva oriental, que atribuía a um determinismo religioso tudo o que acontece.
A fé cristã dizia não, Deus nos deu um mandato. E nesse mandato a gente deve sim explorar a natureza sem, contudo, destruí-la. Isso é fantástico. Mas a nossa fé não está na ciência, a nossa fé está em Deus. A última palavra de nossas vidas, quem dá é o Criador de todas as coisas. Não vos deixeis moldar por este século, não vos conformeis com este século. E por último, a gente pode por vezes deixar-se moldar pela busca de enriquecimento, ou seja, existe uma esperança de que a economia, ela de fato fará com que nós vivamos melhores. Mas não é a economia que vai fazer com que a gente viva melhor. A economia faz parte da vida. Mas o que nos faz viver melhor é viver a vontade de Deus. Não vos conformeis com este século. Então, Deus, através dessa pandemia, Ele veio quebrar essas estruturas que estavam moldando não apenas o mundo, mas também o coração de cristãos, mostrando a nossa inabilidade em lidar politicamente, economicamente, tecnicamente e cientificamente com tudo isso que está acontecendo. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por vezes, o cansaço e a angústia que você está sentindo no seu coração é porque você está conectado a tantas e tantas coisas, mas não está conectado à vontade de Deus, à palavra do Senhor. Transformai-vos. Se existe algo que de fato vai trazer transformação real na sua vida, é a palavra de Deus. Essa palavra, ela aponta como nós devemos viver como pessoas, como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Essa palavra, ela aponta para as questões mais fundamentais que a humanidade levanta. Essa palavra nos molda de maneira completa. Essa palavra nos dá poder para vivermos o mundo de Deus que Ele nos entregou. Essa palavra é a palavra que trouxe à existência todas as coisas. Essa palavra é a palavra que nos dá vida. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O termo grego é metanoia, é uma metamorfose de verdade. E a gente experimenta aquilo que é pleno, que é a vontade do Senhor, boa, agradável e perfeita. Porque nós sentimos tanta angústia, tanto aperto, tanta pressão. É porque por vezes a gente se deixou moldar por este mundo, por este século. Irmãos, tudo passa. A crise econômica vai passar, a crise política vai passar, a tecnologia vai se aperfeiçoar, a ciência também, tudo vai passar. Mas a palavra do Senhor, diz as Escrituras, permanece eterna. O que é que tem moldado você? Como o mundo tem olhado para você? Quais são as paixões de sua alma? O que tem moldado de fato a sua vida? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
E esse é o vosso culto racional. Que você seja essa manifestação de adoração ao Deus vivo, em meio ao mundo que está adorando tantas coisas, que está se enchendo de tantas coisas, e que não consegue resolver seus próprios dilemas, porque não tem o que a gente tem, o tesouro precioso da palavra de Deus. Vamos orar? Seja exaltado, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Deus, no nome de Jesus, traz transformação real, Senhor, àqueles que de alguma maneira foram tocados por essa palavra. Que o nosso coração, a nossa esperança, a nossa alegria estejam, Deus, alicerçadas em Ti. Espírito Santo de Deus, revoluciona todas as coisas. Não nos deixa moldar, Senhor, por nada, a não ser pelas Escrituras, pelo Evangelho. Ó Deus, que isso nos envolva por completo, que isso nos motive, que isso seja, ó Deus, a paixão que faz com que a gente haja no nosso dia a dia, no nome de Jesus. Toma-nos em Tuas poderosas mãos. Abençoa, Senhor, essa igreja, Pai. Abençoa os irmãos dessa igreja, Senhor. Entra em cada lar, Senhor. Transforma cada vida, Pai. Faz a Tua obra, Senhor, para a Tua glória. E que essa igreja seja sinal da Tua realidade, sinal do Teu reino nessa cidade. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, a vida e a transformação que vem do Espírito Santo de Deus seja sobre você, hoje e sempre. Amém.